Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve pra gente bater a meta de 75 mil inscritos. Deixem o like pra fortalecer. Também sigam o John nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição pra vocês. Tudo facinho, rapaziada. Vamos pra cima, quinta-feira gelada, viu? Continua o frio aqui na cidade de São Paulo, tá? Tá bem frio mesmo, mas a gente segue. Sábado temos um clássico importante, tá? Entre Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista, na Neoquímica Arena, sábado às 19 horas. Então, essa é a preparação do Corinthians aí nessa semana. Mas antes, a primeira novidade, a primeira notícia é sobre a equipe do Santos. John do Timão falando do Santos. Sim, tivemos aí o confronto de volta da Copa do Brasil entre Santos e Corinthians. Foi 1 a 0 para a equipe do Santos. 1 a 0 para a equipe do Santos. E ao fim da partida, a gente tem a invasão no gramado. O torcedor do Santos invadiu, agrediu o Cássio. Tivemos outras invasões, 3 a 4 invasões aí na Vila Belmiro, que eu me lembre. E aí ficou aquilo, não, o Santos vai para julgamento e tudo mais, tal. Beleza? Ok, vamos aguardar, vai para julgamento e tal. Foi julgado ontem. E aí, cara, antes até de falar o resultado do julgamento, eu quero trazer aqui para vocês algo que eu já venho falando há muito tempo. Por que quando ameaçam os jogadores nas redes sociais eu falo, é caso de polícia, enquanto não houver punição, não vai parar? Porque não tem punição. Invasão na Vila Belmiro. Vocês acham que vai parar? Da próxima vez que o cara tiver vontade, ele vai pular de novo. Sabe por quê? O Santos foi punido em 3 artigos. Primeiro, 5 mil de multa pelos sinalizadores. Ok, sinalizador, um caso à parte. Beleza. 20 mil de multa e um jogo de portão fechado, tá? Na Vila Belmiro, um jogo de mando aí do Santos com portão fechado, por conta dos arremessos de bombas no campo. Vocês lembram que tava jogando bomba perto do gol do Cássio? Então, 20 mil de multa e um jogo com portões fechados. Lembrando que esses jogos só valem pela Copa do Brasil, tá? Então a estreia do Santos é na Copa do Brasil do ano que vem, se for em casa. O primeiro jogo em casa, né, do Santos na Copa do Brasil 2023, portões fechados. E aí, por conta das invasões, tá? Vejam no plural, foram mais de uma. 10 mil de multa e um jogo com portões fechados. Então vamos lá. Antes de pegar... Vou pegar o geral, então. Vamos pegar o geral. Ou seja, por tudo que aconteceu aí no jogo, sinalizadores, arremesso de bombas e as invasões, além da agressão no Cássio, tá? Isso tem que ser ressaltado. Não foi só invadir o gramado e tal. Invadiu e agrediu um jogador do Corinthians. 35 mil reais de multa e 2 jogos com portões fechados na edição da Copa do Brasil de 2023. Agora vamos pegar só a invasão e a agressão ao Cássio. 10 mil de multa e um jogo com portão fechado. Se isso daí não é impunidade, eu não sei mais o que é, cara. Eu não sei mais o que é. Da próxima vez que a torcida do Santos estiver revoltada com alguma coisa, vai invadir de novo. Não tem segurança na Vila Belmiro. Não tem segurança. Tá? E qual que é o recado que a CBF deixa com isso? De impunidade. De impunidade. Ao meu ver, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. A gente sonhou aí 10 jogos, 10 perdas de mando de campo, 10 jogos com portões fechados, multa. 35 mil de multa e 2 jogos aí com portões fechados, considerando o arremesso das bombas e as invasões. É piada, rapaziada. Enfim. Continuando falando aí sobre o Santos, mas dessa vez aí também falando sobre o mercado da bola, o Luan foi apresentado, tá, na equipe do Santos, concedeu uma entrevista coletiva, ele e o jogador Natan, uma outra contratação do Santos, enfim. O Luan falou o seguinte, tá?
Não preciso de motivação para jogar no Santos. O tamanho do clube diz tudo. Amigos meus que foram ídolos aqui. Falei com o Gabriel do Flamengo, né? Gabriel Barbosa. E ele falou para vir de olhos fechados que o Santos é um grande clube do futebol mundial. Não foi difícil escolher. Eu vinha jogando com o Thiago Nunes, fiz gols, entrou a pandemia, quando voltamos não mantivemos o mesmo ritmo. Não fomos bem como equipe e eu também. Com a troca de treinador eu não jogava, ano passado pedi pra jogar, voltei fazendo gol, ajudei a chegar na semi do Paulista, com a troca de treinador perdi a oportunidade. Sempre estava pronto pra jogar, tive uma lesão que me atrapalhou, mas já estava treinando normal. Aí era a opção, não sei se da diretoria ou do treinador, estava 100% preparado, não entendi por que não estava jogando, mas isso passou. Olha que coitado. O Luan não sabia por que ele não estava jogando. Alguém pode explicar pra ele? Eu não tenho paciência não, tá? Eu não tenho não. Enfim, e aí o Luan terminou falando que na vida temos altos e baixos, no futebol com a maioria é assim, uso como aprendizado para que possa melhorar, no Santos tem uma nova oportunidade, quero agarrar essa chance de mostrar o melhor com confiança e ter um futebol melhor. E aí ele falou sobre o posicionamento dele, né, que já conversou com o Lisca e tudo mais, e é isso. Lembrando que o Santos paga 20% dos salários dele, tá? E tem uma cláusula de vitrine. Caso ele receba uma proposta, o Santos pode igualar a proposta e ficar com ele, ou recebe 10% aí de uma possível negociação. É isso, tá? É isso sobre o Luan. Pô, não dá, né? Não dá, não vou nem esticar o chiclete aí sobre esse jogador, porque, pelo amor de Deus, sem condições. Bom, nossos dois laterais deram entrevistas, tá? Essa semana aí, falando sobre a mudança de pensamento já depois dessa eliminação na Libertadores. O Fagner foi o primeiro, tá? Ele falou o seguinte, ó. É fundamental, mas é como todos os outros jogos. Os mesmos 3 pontos do Palmeiras são os 3 pontos contra o Juventude. Sabemos da dificuldade do jogo, da importância, além de ser um clássico, é um jogo que pode tirar a diferença para o líder. Vamos tentar fazer um grande jogo, descansar agora, corrigir os que fizemos de errado, tirar as coisas boas e depois pensar na Copa do Brasil para reverter a situação. E aí o Fábio Santos falou o seguinte: realmente é sofrer a derrota, a eliminação, mas 2 dias. A gente sabe que no Brasil não tem muito tempo para comemorar, nem para ficar triste. Final de semana já temos um clássico importantíssimo e depois decidir uma classificação que pra gente vale muito. Porque queremos passar de fase na Copa do Brasil. Conversar, descansar e realmente dar a importância que esses jogos têm. Dar o valor exato para eles e saber que vai ser os jogos da nossa temporada. Então assim, pô, com certeza. Com certeza, esse final aqui do Fábio Santos é o ponto. A gente tem que dar o valor que esses jogos têm. Contra o Palmeiras e contra o Atlético Goianiense. Se perde pro Palmeiras, os caras abrem 9 na nossa frente. Se perde do Atlético Goianiense, se empata com o Atlético Goianiense, só sobra o Brasileirão. E aí, só sobra o Brasileirão dependendo do resultado contra o Palmeiras, tá? Senão fica igual o Atlético Mineiro, que chegou agora na segunda semana de agosto e não tem mais nenhuma competição. Ah, tem o Brasileiro. Pô, o Galo tá 13 pontos atrás do líder. 13. Com o investimento que fez, tá? Com o investimento que fez. Enfim, tá? E essa situação do Corinthians, tá? É a semana da nossa temporada. A gente teve recentemente também, que a gente falou, que foi a semana contra o Boca, no jogo contra o Santos também. A gente conseguiu se sair muito bem, principalmente contra o Santos. Deu um alívio, foi pro jogo contra o Boca, classificou, ida e volta. Então assim, é a hora do Corinthians centralizar tudo, focar para conseguir garantir uma vitória contra o Palmeiras em casa e reverter o placar contra o Atlético Goianiense. É possível? É totalmente possível. Mas precisa de muita raça, muita vontade, muita gana de vencer dentro de campo. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora eu quero trazer uma informação aqui do mano do Arena SBT,
tá? Ele tava falando aí sobre a equipe do Corinthians e tudo mais, tal, falando sobre a semana do Corinthians, que é difícil, que tem clássico, que tem não sei o quê. E aí ele entrou no assunto sobre Jorge Jesus. Jorge Jesus. Ele falou, ó, ano que vem, o Jorge Jesus tem que ser o primeiro nome da lista do Corinthians. Jorge Jesus está doidinho para voltar para o Brasil. É informação, não é achismo. O Jorge Jesus hoje já não tem esse pensamento que o Flamengo é o único amor. E aí, pontos importantes. Pontos importantes. O contrato do Jorge Jesus acaba no meio do ano que vem. No meio do ano que vem. É o fim da temporada europeia. Ele já tá, extremamente pressionado na equipe do Fenerbahçe da Turquia. Porque ele foi eliminado aí nos playoffs da Champions. Não começou bem a temporada. E aí o mano, hoje, um ano antes, fala, ano que vem o primeiro nome da lista pro Corinthians tem que ser o Jorge Jesus. E se o Vitor Pereira continuar, renovar o contrato ano que vem? Aí chega junho, demite o Vitor Pereira para trazer o Jorge Jesus no meio da temporada? Não acho que seja o caminho, tá? Não acho. Óbvio que quando o Corinthians, se em algum momento estiver sem treinador, o nome do Jorge Jesus tem que ser considerado, ok, beleza. Mas ele colocar que o primeiro nome da lista do Corinthians pro ano que vem tem que ser o Jorge Jesus, eu acho que é loucura. Nesse momento, em agosto, a gente já tá falando de Jorge Jesus, eu acho que é loucura. Mas, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Ponto importante que ele trouxe. Jorge Jesus está doidinho para voltar para o Brasil. É informação, não é achismo. A questão é, o Jorge Jesus ficou fazendo uma pressão lá no... Não lembro agora o time que ele tava. Benfica, né? Que ele tava recebendo o salário do Benfica. Não queria ficar sem receber esse salário. Por isso que ele ficou praticamente até o meio do ano agora parado. Não acertou com nenhum clube, nem com o Flamengo, nem com o Corinthians, nem com ninguém. Porque ele queria ficar recebendo o salário do Benfica. Então, quando tá bom pra ele, ele recebe o salário, não fecha com o clube. Agora que ele tá de clube novo, ele tá doido pra voltar pro Brasil. Abre mão do dinheiro e vem, ué. Se tá doido assim. Entendeu, rapaziada? Então é muita conversinha atravessada, muita coisa assim, sempre pro Corinthians. Sempre cheio de ótimas intenções. Comentem aí a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora vamos aí pro assunto do dia, né? Do restante da semana. A saída do William da equipe do Corinthians, confirmado, tá? Trouxe ontem aí pra vocês, que tava praticamente confirmado, ia ter reunião. De ontem pra hoje se confirmou tudo, tá? Se confirmou tudo. Pô, o que eu vou falar aqui é basicamente desconsiderando qualquer motivo do William, tá? Até porque isso aqui é um canal do Corinthians e não do William. O cara que vem pra ser o nosso camisa 10, que chega com o status que ele chegou, o apoio que ele recebe dentro da arena. O apoio que ele recebe dentro da arena, independentemente da atuação dele. Ele é sempre ovacionado dentro da arena. O cara pedir pra sair do Corinthians e aí vir dar uma entrevista, vamos falar em entrevista, e falar, abro mão de tudo que tenho pra receber, como se ele estivesse fazendo um favor pro Corinthians. Chega a ser vergonhoso, cara. Chega a ser vergonhoso. O William pediu pra sair do Corinthians e a gente tem 3 frases dele pra imprensa. 3 frases. Só. Ele falou, abro mão de tudo que tenho pra receber. Depois, o pessoal perguntando aí sobre o número de gols dele, ele falou, ó, sei que meu desempenho não foi o que esperava, mas nunca fui jogador de fazer 20 ou 30 gols por temporada. Ok, nunca foi mesmo. Eu não esperava isso. Eu não esperava 20 gols do William. E aí, por fim, ele falou, nunca tive problema com o Vitor Pereira. Então, assim, não foi problema de relacionamento com o treinador. Ele entende que o desempenho dele foi abaixo. Só que ele vem com um discurso de, abro mão de tudo que tenho pra receber pra deixar o Corinthians.
William, você não tá fazendo um favor pro nosso time. Você tá abandonando o seu time depois de uma eliminação na Libertadores, antes de um derby entre primeiro e segundo colocado, e antes do jogo de volta da Copa do Brasil, que você tomou 2-0 lá em Goiânia e você não jogou nada. Certo? É isso que você tá abrindo mão. Ou, na verdade, é dessa forma que você tá deixando o seu time na mão. Que você diz que é o seu time. Agora vamos colocar a justificativa do William, tá? Agora vamos colocar. Segundo ele, é por questões familiares, tá? A família dele não se adaptou, tem a questão aí das ameaças que ele sofreu na rede social. E aí, mais uma vez eu falo, isso é caso de polícia. Não consigo entender o William deixar o Corinthians por essa situação. Não consigo, tá? Ele pode usar isso como justificativa, mas pra mim não é plausível. Se ele realmente, se tá realmente incomodando a família dele, ele faz o seguinte, fala, ó, vou segurar até o fim da temporada, se vocês quiserem, podem ir pra Europa, eu fico aqui, finalizo a minha temporada, já vou avisando o clube, certo? Finalizou a temporada, eu saio do Corinthians. Finaliza a temporada. Não, você tá saindo no meio, deixando todo mundo na mão. Ah, John, mas o William não tava jogando nada. Ah, mas o William isso. Ah, mas... Independentemente. Era o nosso camisa 10. Ponto. Se tava jogando, se não tava jogando, se era isso, se era aquilo. Era um cara que dentro da arena era ovacionado todo jogo. Pra ele sair com essa desculpinha. Tá? Pra mim é uma desculpa. Ele arrumou um motivo pra ele falar, ó, quero sair do Corinthians. Era mais honesto, William, você falar, ó, não quero mais jogar pelo Corinthians, tô de saída. Do que ficar com isso, não, por problemas familiares, e abro mão de tudo que eu tenho pra receber. Eu vi um monte de torcedor mandando pra mim, John, pega o dinheiro da venda do William, e traz um outro reforço pra suprir a ausência dele. Aí eu faço uma pergunta, qual o dinheiro da venda do William, se ele não tem nem proposta nesse momento? Negociou uma rescisão com a diretoria e tá saindo de graça. John, ele tá abrindo mão do quê? De tudo que ele tem pra receber? Luvas. Quando assinou com o Corinthians, pegou luvas, certo? Esse valor que ele acertou com a diretoria foi diluído dentro do salário dele. Então todo mês o Corinthians pagava uma quantia, em torno aí de 750 mil reais. O resto era o patrocinador que pagava. E aí o William disse que tá abrindo mão disso pra rescindir com o Corinthians. Aí eu pergunto, qual que é a vantagem do Corinthians nisso? Tá abrindo mão de receber? Não. Faz o seguinte, então, fica aqui. Não abre mão não, fica. O Corinthians faz questão de pagar. Fica até o fim do seu contrato, até o fim de 2023. Honre o seu contrato. Mas não, é mais fácil ele falar, não, eu tive problemas e tudo mais, e aí tô abrindo mão de tudo pra rescindir. Não, William. Bota a sua cara e fala, ó, eu estou deixando o Corinthians por isso, isso e isso. Nem você não teve condições de fazer isso, cara. Você não foi honesto com a torcida que te apoiou desde o momento que você chegou, cara. Desde o momento que você chegou, tá? Então, assim, tirando todas as questões de futebol, de contrato, você não foi honesto com a torcida do Corinthians, tá? Você não foi honesto com todo mundo que te apoiou desde que você chegou, tá? Esse é o meu sentimento como torcedor do Corinthians. E aí temos algumas outras informações, tá? De que o William já teria avisado a diretoria há mais de semana que ele queria sair do clube. E aí o Corinthians já está de olho em peças de reposição, tá? Essa informação aí do meu timão, que o Corinthians já vem trabalhando com alguns nomes. Pessoas próximas ao presidente do Willian confirmaram que já existem conversas em andamentos, mas nenhum nome foi confirmado, tá, do mercado. Pô, o Corinthians então está buscando substituto para o Willian, mas não temos nomes confirmados. 2 pontos. Se o Willian já havia comunicado há um tempo antes que queria sair do Corinthians, por qual motivo que ele continuou sendo escalado? Por qual motivo?
É isso que eu não entendi. Ele foi pro jogo decisivo contra o Flamengo, colocava o Roger Guedes. A torta e a direito, com todas as críticas que eu tenho ao Roger, se o William já tava de saída, coloca o Roger. Porque daqui pra frente vai ser o Roger. Ou não, eu tô enganado. Ou eu tô enganado. Se o William vai sair, ou é a peça de reposição que o Corinthians vai contratar, ou é o Roger. Então eu já nem colocava o William mais. Outro ponto, tá? Eu falei que eram duas coisas que eu queria falar nesse sentido. Dia 15, segunda-feira, fecha a janela de transferências internacional. Então, ou o Corinthians mexe o doce logo, bate uma palma e contrata alguém pro lugar do William, ou a gente vai ficar sem peça de reposição. Mas ponto importante, tá? É janela internacional e janela da CBF. Então, assim, se não contratar agora, vai ficar sem jogador. Porque muita gente estava achando que ia fechar a janela internacional, mas a janela interna ia ficar aberta. Não, vai fechar as duas. Janela internacional e janela da CBF. Ou o Corinthians se movimenta, ou a gente vai ficar sem peça de reposição. E aí a última informação no caso não, mas o último pedido da torcida do Corinthians, que eu vim acompanhando nas redes sociais, foi a contratação do Nicolas de la Cruz, do River Plate. Meia esquerda, tá? Ele joga ou aberto pela esquerda ou como meia centralizado. E eu vi muitos torcedores do Corinthians pedindo a contratação do Nicolas de la Cruz pro lugar do William. Que ele poderia jogar como meia, poderia jogar aberto na esquerda. Acho um bom nome, tá? Tá em fim de contrato com o River Plate. Então isso poderia facilitar aí uma negociação com o Corinthians. Mas, ponto importante, não temos confirmação de que esse é o nome que o Corinthians está negociando. O Corinthians já negocia, tá? Já tem conversas em andamento para uma possível reposição do William. Mas não temos a confirmação de nenhum nome até o momento. Assim que eu tiver, eu trago para vocês. Até o momento, o De La Cruz é um pedido da torcida. E o Corinthians, segundo informações, já negocia com um substituto para o William. Pode ser o De La Cruz, como pode também não ser, tá? Quero saber a opinião de vocês sobre toda essa situação do William. E quem vocês trariam para o lugar do William. Tem hoje, sexta, sábado, domingo, segunda, fecha a janela. Então aí, 4 dias e meio pro Corinthians bater o martelo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!